Vamos então à pesquisa nossa de cada dia. A vantagem de Jair Bolsonaro aumentou, segundo o Instituto Paraná. O Bolsonaro aparece com 60,9%, praticamente 61% dos votos válidos, enquanto Fernando Haddad tem 39,1%, ou seja, 39%. A rejeição a Bolsonaro ficou em 38 pontos contra 55,2% de Haddad. Quando se trata apenas do estado do Rio de Janeiro, a diferença entre os candidatos é ainda maior. Bolsonaro aparece com 70,8% e Haddad com 29,2%. Essa a pesquisa nossa de cada dia, Vera. Pois é, os números se confirmam. O Bolsonaro na casa dos 60%. Imagino que vá superar esse índice nas urnas. Deve fazer uma votação aí um pouco maior que isso, imagino, acima de 60%, algo inédito, algo muito forte, não acontece. Acho que a Dilma não chegou a tudo isso nas últimas eleições, o que lhe dá um capital político bastante grande. E ele vai usar esse capital para fazer as mudanças que ele vem falando. A propaganda dele tem um aspecto interessante, que eu acho que fala um pouco sobre o que a gente está assistindo no país, que ele fala em um determinado momento, vai ser um governo diferente de verdade. E isso eu acho que é algo que a gente vai poder esperar a partir de 1º de janeiro. Como o Bolsonaro chegou aonde chegou, sem um partido, sem tempo de TV, sem composições, sem palanques estaduais, contrariando toda a cartilha conhecida do que era necessário para você se fazer presidente da República, e passando a maior parte da campanha, inclusive no hospital, ele chega com um lastro ao governo que também é inédito, que também lhe dá a possibilidade, se ele assim o quiser realmente, como ele vendeu durante a campanha, de fazer um governo erguido sob novos paradigmas. Então, isso vai ser algo para que todos nós vamos ter de nos preparar. Não será mais como antes, cobrir um governo, cobrir o Congresso. Aquelas velhas lideranças com as quais você conversava para se balizar não estarão mais lá. Não darão mais o tom da cobertura. Hoje mesmo tem um outro aliado do Bolsonaro, um general eleito aqui em São Paulo, defendendo o filho dele para a presidência da Câmara. Então tem toda uma gama de novos personagens, novos núcleos de poder. Tem esse núcleo de poder militar que vai ser importante e que a gente não viu ainda com protagonismo político desde a redemocratização. Então tem muitos aspectos novos vindos por aí. Há que se preparar para cobrir isso de uma maneira ali com olhos de ver, como se diz, e não já com parte pri ou com algum preconceito prévio, porque isso vai ser interessante, vai ser um novo capítulo mesmo da política, da história, da sociologia, de todas essas ciências no Brasil, Silvio. E aí, Joel? Olha, como a Andreasa disse, pro Bolsonaro é feio dizer que ele tá com a mão na faixa, mas nós podemos dizer, ele está com as duas mãos na faixa presidencial. Já surge a pergunta agora, será que vai ser a maior lavada de segundo turno da nossa história democrática recente? É uma pergunta que já se desenha aí. Eu acredito até que esse movimento final seja mais até do que simples antipetismo, sabe? Tá todo mundo, quem era antipetista mesmo já tá com ele faz tempo. Agora, quem está entrando agora no barco é pessoas que nem eram tão antipetistas assim, mas tá todo mundo indo para ele, a candidatura que chega com força. Todo mundo quer estar no barco vencedor e Haddad, sinceramente, uma candidatura muito fraca também, né? Até desse ponto de vista eleitoral, talvez a gente fale mais dele daqui a pouco, mas não está conseguindo propor nada de seu, faz uma fraquíssima ideia de que não, o Bolsonaro é muito mal, venham para mim porque eu não sou tão mal assim. Agora, isso não convence ninguém, evidentemente, fora os planos do Haddad que me parecem prontos para causar um caos aqui, uma devastação no Brasil, que também não seria brincadeira de aguentar. Talvez se ele tivesse alguma chance, a gente estaria falando mais dele, batendo mais no Haddad, mas tá tão distante que nem precisa se dedicar tanto assim. E então o Bolsonaro caminha aí de vento em popa. É muito difícil ver qualquer tipo de reação possível, né? O Haddad realmente encarnou o papel do poste e quando tentou deixar de ser o poste, não tinha luz própria. Andreasa, uma lavada, como disse o Joel, sobretudo no Rio de Janeiro. Mais de 70% dos votos válidos segundo os números de hoje. O lance é o seguinte, o Bolsonaro é do Rio, né? Nós sabemos disso. Então, é evidente que ele tem um reforço. Lembremos que em 2014, ele foi eleito deputado federal mais votado aqui no estado com 460 mil votos, subindo em relação
a 2010, quando ele teve cerca de 120 mil votos. Quer dizer, o crescimento do Bolsonaro no Rio, no estado dele, é muito grande. É preciso, no entanto, lembrar que o PT sempre foi muito forte aqui no Rio. Então, eu concordo com o Joel, que provavelmente teremos o viés do Bolsonaro de crescimento, a vitória de lavada histórica no segundo turno brasileiro, com o Bolsonaro muito competitivo, surpreendentemente competitivo no Nordeste. Nessa altura do campeonato, falei isso aqui ontem, já falei outras vezes, é a expectativa que eu tenho. Em que lugar, já que ele foi bem no primeiro turno, em que lugar, afinal, o Bolsonaro chegará nos estados do Nordeste? Em alguns deles, acho difícil que consiga vencer a cidadela petista no Nordeste, mas pode surpreender, chegar bem perto do Haddad ali, projetando um futuro muito difícil para o Lula petista, mesmo quando jogando em casa. Daqui a pouco, Silvio, faltam 11 dias, a gente vai ter que fazer um programa especial aqui, provocado agora pelo comentário da Vera, projetando esse novo Congresso, o que esperar do novo Congresso, falar sobre a governabilidade do Jair Bolsonaro, que de partida me parece boa, mas o problema sendo a agenda. Qual agenda reformista? Em que sentido, em que área o Bolsonaro apresentará para o começo do seu governo, com altíssima popularidade, eleito provavelmente por mais de 60 milhões de votos? Vamos fazer um longo programa sobre composição do Congresso, formação do governo e agenda. E ai Jesus!